vamos dar continuidade, semana passada, sobre cuidar, né? Cuidando de si e dos outros. Nós falamos semana passada sobre o que nos leva, né, muitas vezes a não cuidar. E hoje eu queria trazer um exemplo, né, de cuidado, mas eu queria começar com esse salmo. No Salmo 91 diz assim: 1000 cairão ao seu lado, ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, praga nenhuma chegará à tua tenda. Tá. Nós estamos vivendo um momento, quer dizer, esse aqui eu posso falar com propriedade, que esse é o momento que eu estou vivendo, né? Anos atrás, né, não sei, mas eu tenho lido e escutado muito que esse momento onde as pessoas elas têm ficado muito alheias, né, ao sofrimento do outro. Então, muitas vezes a gente acaba tendo ações proativas quando alguma coisa acontece com a gente, né? Então, de repente você vai ver as pessoas que estão aí com ONGs, que trabalham com câncer, alguém que morreu da família com câncer, vítimas de queimadura, e a pessoa vai lá, né, começa uma ONG com vítimas de queimadura. Então, muitas vezes, essa ação, que é uma ação muito bem-vinda, né, principalmente para aqueles que são acometidos de alguma situação, aí seja ela qual for, e aí ela vai receber, agora, o Hospital do Câncer de Barreto, aí está tudo que é televisão, né, principalmente a Bandeirante, cai maciçamente sobre fazer doações e tudo, a necessidade que o hospital tem de tratar, enfim, de crianças e de todas as pessoas que precisam desse cuidado. Acaba trazendo pessoas que passaram por aquilo, foram tratadas, sensibiliza, então mobiliza. Então as pessoas, a gente tem que passar por aquele sofrimento, vivenciar aquilo, muitas vezes para sentir a dor do outro, né? E não tem que ser assim, não tem que ser assim. Então nós estamos vivendo um momento assim de muito medo, muito medo. Na época, sou um pouco novo, mas talvez na época do Ismael, a coisa era diferente, a violência, né? Os caras sequestravam ou assaltavam, não matavam ninguém, né? Não matavam. Matar policial era uma coisa que nem se pensava, não se cogitava. Então, se era um código, cara, não mata a polícia, senão depois a polícia tudo vai atrás do cara e acaba pegando o cara, a quadrilha, enfim. Hoje, o simples fato do cara estar lá com a carteira de polícia, pronto. Se souberem que o indivíduo é policial, mata, né? E qualquer menino, né, parece que agora é prêmio matar policial, né? Então, vítima, então, pessoa que não é nada, mulher, qualquer um, não é porque esboçou uma reação, o cara simplesmente naquele momento ele mata. Então perdeu muito, né? A vida perdeu muito o valor, os linchamentos públicos, né? As pessoas que simplesmente acabam por uma informação errada, né? E elas muitas vezes vão lá bater e linchar, não sabem nem por quê. Em Minas Gerais teve um menino que teve um problema mental, tinha um problema mental e foi confundido, e aí acabaram linchando o moleque e mataram. E muitas pessoas, não, o que foi? Foi estuprador? Não, que ele assaltou. Ninguém nem sabia. Mas foram lá e começaram a bater até matar. Então, a sociedade, ela está... Esse pânico, né, generalizado, esse medo generalizado, faz com que as pessoas queiram fazer justiça com as próprias mãos. E cuidar do outro passou, então, assim, também a ser algo muito seletivo. Não, o que era simples, cuidar das pessoas, né? O que era corriqueiro e natural, dar carona, abrir a porta para o estranho, falar com uma pessoa na rua, pedir uma informação no carro, o que era normal, já não é mais.
Porque o medo está tomando conta das pessoas. Então, cuidar das pessoas também passou a algo muito seletivo para todos nós. Nós temos medo, nós estamos lá com o nosso carro, paramos perto num semáforo, vem uma criança, um adolescente, a gente fecha o vidro. A gente não sabe quem é. A gente não sabe quem está do outro lado. A gente muitas vezes vai parar no farol. Quando isso, você parar no farol, eu paro no farol, já está meio automático. Quando está chegando perto da faixa, e se está já mais de noite, eu paro uns metros longe. Porque algumas dicas aí e tal, de policiais, não sei o que, quando o cara vai roubar, ele já fica meio assim, fala, opa, peraí, esse carro está diferente, esse carro tá... Então o que é o diferente, tem um diferencial, foge daquela rotina do ladrão, ele já fica meio cabreiro. Então assim, hoje a gente começa a agir por medo. As pessoas hoje, o que está tendo de condomínios, né? O que está tendo é uma grandeza. Antigamente era condomínios de casa, né? Depois ficaram aqueles lotes de sobrado, e agora é condomínios de prédio, porque as pessoas estão com medo. E esse medo faz com que a gente retroceda naquilo que são as prioridades do cristianismo, que é cuidar do próximo, que é ajudar o outro. Mas a gente tem que ter a ciência, a consciência de que pode acontecer o que for, mas nós somos servos de Deus e Ele está conosco. Nós não temos que ter medo de sair para a rua. Nós não temos que ter medo de ajudar o outro. Nós temos que ter prudência, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado para cuidar. É assim. Esse é o momento que a gente está vivendo hoje. Esse é o momento Brasil. Muita gente fala de Europa, de outros países, né? Como é que é a realidade lá hoje, é que no Brasil a segurança, infelizmente, está precária. Por mais que a gente coloque policiais na rua, mas a questão não é só a segurança, a questão é a educação, é a estrutura social, é uma série de coisas que não é só o efetivo da polícia que vai tomar conta. Não é. E nós, enquanto cristãos, nós temos que fazer alguma coisa. E o que é que nós fazemos? Ser sal e ser luz. Temos outra coisa a fazer. O Ismael poderia ter ajudado, ele contou anteriormente que ajudou o amigo dele, que veio conversar com ele. Como? Dando conselho. Ele poderia ajudar o amigo se ele tivesse alguma lesão, algum problema, auxiliá-lo, né? Ser cristão ali de uma maneira efetiva, proativa, ali ajudando, dando um braço e tal. Ou o cara poderia falar, eu estou passando por uma dificuldade financeira, lá em casa eu não consegui pagar aluguel, estou sem leite das crianças, aí o Ismael vai lá e dá um dinheiro para ele, ajuda, né, de uma maneira financeira. Então nós podemos ajudar e cuidar das pessoas de várias maneiras. Né, de várias maneiras. Muitas vezes parece que quando você não tem dinheiro, qual é o mais difícil de ajudar? Dando dinheiro. Mas se você tiver dinheiro, eu penso que o mais difícil que você tem é dar o seu tempo. Dar o seu tempo. Principalmente quando você passa por decepções, que já cuidou de pessoas e foi decepcionado. Por isso que a Bíblia fala que a tua mão direita não sabe o que aconteceu, não olhe para a esquerda e você não se vanglorie, né? Olha o que eu fiz. Simplesmente você faça. Por quê? Porque é a tua obrigação. Porque quando a gente faz, né, sem o bônus, o ônus não vai causar nada em nós. A decepção não vai causar nada em nós. Por quê? Porque eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Eu estou fazendo porque é obrigação minha, como cristão, ajudar o outro. Queridos, eu não estou dizendo para vocês que isso eu faço dando risada. Não, eu tenho muita dificuldade. Me sinto indignado, revoltado, traído quando eu ajudo alguma pessoa e essa pessoa vai contra tudo aquilo que aconteceu, ou esquece, né? Passa uma borracha na cabeça dela. E qualquer tipo de decepção, né? Qualquer tipo de lapso, qualquer tipo de situação, mesmo que muito pequena, né? Venha trazer uma decepção enorme no coração daquela pessoa e ela te abandona. Né? Isso causa revolta para mim. Puxa vida, de tudo que eu fiz, né? Tudo que eu ajudei. Mas segundo o cristianismo, isso não pode passar na nossa mente. Porque o que a gente faz, a gente tem que fazer
por amor. A gente tem que fazer porque é a nossa função. Você sabe dirigir, Jô? Não. O Márcio dirige. Então você tem duas maneiras de aprender a dirigir. Né? Observando. Márcio, eu fiz uma pergunta para sua esposa se ela sabe dirigir. Ela falou que melhor do que você. Brincadeira. Então ela disse que não. Bom, tem duas maneiras dela aprender a dirigir. Primeiro, por observação, e a segunda, por efetivamente estar no carro e aprender, né, tendo uma aula. Vamos dizer que no caso o professor seria o Márcio, então ele poderia te ensinar de duas maneiras. Ela tem uma versão só. No caso só tem, não, vamos. Lá em casa é a mesma coisa, então não fica constrangido. A gente não tem muita paciência com as esposas, né? Só o pastor Ismael. Então, quer dizer, o que tem? O que teria, supondo, né, que no caso, como sabem, só tem uma, mas enfim. A Jo, por observação, a Jo vai ficar olhando para o Márcio. Olha, ele foi para a marcha aqui, aí o Márcio, não, ele puxou para cá, ele põe um pé ali, ele faz aqui e tal. Quando ele vai virar, ele põe para cá. Né? Por observação. A Jo pode aprender? Pode. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque são muitas informações. Ela está olhando aqui, mas está virando, mas por que ele tem que puxar lá? Agora ele puxou aqui. Agora, como pode ajudar a Jo? Ela observando, sendo orientada e praticando. E na prática, ser orientada com amor. Desculpa. Não, tudo bem, eu entendo isso daí, que minha esposa estaria rindo também se ela estivesse. Então, que a gente não tem muita paciência com nossas esposas, mas já falei isso, né? Então, um instrutor, ele vai estar ali falando, né? Vai estar fazendo, a mulher faz aquela coisa e tal, e ele vai lá e fala, mas porque ele está ganhando. Nós não estamos ganhando, essa é a dificuldade. Não. O que eu estou querendo dizer com isso? Colocando qualquer outro casal, não necessariamente esse casal, né? Que quando nós ajudamos, né, a pessoa só na observação, é muito mais fácil para a gente. No caso, para o Márcio, a observação é tranquila. Ó, Jô, presta atenção, vai só olhando aí, sem perguntar. Está ótimo. Para o Márcio. Das duas, para a Jô, qual é a melhor? Obviamente que é a observação, a orientação e a prática. Porém, isso vai fazer com que o seguinte: o Márcio, ele vai até destino tal. Ele indo até lá, ele já está naquela trajetória. Mas para ensinar a Jô, ele tem que sair do percurso, ir para outro percurso. Vai demandar tempo, vai demandar toda uma situação que vai fugir da rotina do Márcio. E é isso que muitas vezes a gente não quer. Até porque também vai mexer com os nossos sentimentos, né? Vai mexer com tudo aqui que a gente tem que, né? Contar até 10, ó, não, é aqui, é ali. Então, orientar, falar, cuidar. Se a gente tem dinheiro, vamos pensar, é muito mais difícil. Porque o dinheiro você só ali. Se você tem, então, tranquilo. Agora, a gente gastar tempo, né, toda essa demanda com o próximo, é complicado. Né? Aí, eu queria que a gente pensasse um pouquinho também, em relação a tudo isso, as 10 maiores preocupações da população mundial. Primeiro, olha que interessante, desemprego, 41%. Segundo, pobreza e desigualdade social. Terceiro, criminalidade e violência. Quarto, corrupção e escândalos financeiros ou políticos. Talvez agora já deve estar um pouquinho mais na frente isso aí. Cuidados com a saúde, o quinto. Sexto, educação. Sétimo, declínio moral. Oitavo, impostos. Nono, terrorismo, pesquisa mundial. E o 10º, ameaças contra o meio ambiente. 10. Cadê a família?
A família parece indiretamente. Mas a família, nos 10, ela não apareceu. Não sei em que lugar ela está aí. Mas teria que estar num dos primeiros, né? Teria que ser a nossa preocupação com a família. Mas não é. Aí eu queria que a gente meditasse um pouco no exemplo de um cuidado com o outro, que está lá em Atos 16. Abre a tua Bíblia aí, teu aplicativo, Atos 16. Atos, capítulo 16. Aí está do verso 23 ao 35, mas baseado até na nossa introdução, naquilo que Ismael falou, eu queria ler. Vamos ver aqui a partir do... Bom, eu vou ler do primeiro para entender todo o contexto aí. A partir do primeiro aí, no Atos 16, do primeiro. Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo do nome Timóteo, filho de uma judia, crente, mas o pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Interessante o cuidado de Paulo, né, para com o evangelho, como ia pregar o evangelho, porque ele ia ter preconceito de Timóteo não ter sido circuncidado, né? Como o pai dele era grego, então o pai não teve preocupação, era mãe judia, mas o pai era grego. E aí não teve aquela preocupação de circuncidar o menino. Só que Paulo, sabedor disso, e sabendo que as pessoas poderiam falar, quem é esse que vai pregar para a gente, e nem circuncidado é. Então ele teve esse cuidado, né, para com o próprio Timóteo e com as pessoas que iam ser evangelizadas, né. 4. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia cresciam o número. Então Paulo cuidando das igrejas. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Olha que interessante. Então eles estão indo para um canto, o Espírito Santo não permitiu, aí outro, o Espírito Santo não permitiu. Olha só onde eles vão parar. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite apareceu Paulo, esta visão, estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando, pois, de Troade, fomos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade deste distrito da Macedônia e colônia romana, e estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos, dizendo, se haveis julgado eu
que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro um jovem que tinha um espírito adivinhador, e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Uma jovem, ela seguindo, presta atenção, aquilo que a gente foi falado aqui na introdução, ela seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Altíssimo estes homens que nos anunciam o caminho de salvação. E fazia isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora saiu. Ora, vendo os seus senhores, senhor da moça, que a esperança do seu lucro havia desaparecido, que ela trabalhava para o senhor, ela era escrava, então todo o dinheiro que arrecadava ia para eles, ela era adivinhadora. Prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade, e pregam costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, sendo nós romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Queridos, agora que é o auge de tudo isso, agora que é o momento em que Deus moveu os seus missionários, seus servos, para quê? Diante de tudo que eles iam para cá, iam para lá, Deus foi orientando, até eles chegarem no lugar aonde, pelos olhos naturais, eles, se nós estivéssemos no lugar deles, eu não sei como você ia reagir, mas eu provavelmente iria questionar a Deus por aquela situação. Poxa, vamos para cá. Deus fala não, mas então é para cá. Deus fala não, você vai para cá. E quando a gente chega num determinado lugar onde que Deus manda, é lá onde você vai apanhar, é lá onde você vai ser preso. Aí você está na cadeia, é fato, os caras estão presos. É o momento de praguejar, é o momento de questionar. O homem natural faria isso. Olha que louco que acontece. 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. O cara podia estar ali falando, os dois conversando, mas peraí, cara, não estou entendendo, né? Foi você que orou? O Espírito Santo falou para quem? Quem que recebeu a palavra, né? Como que nós estamos aqui? Quando nós estamos presos, cara. Olha o que nós estamos passando. Mas o que eles estavam fazendo? Orando e cantando. Quantas vezes, irmãos, que a gente não está nem preso, né? A gente está passando uma situação que nem é uma situação como a deles, né? De injustiça. E a gente está reclamando. E a gente está maldizendo. E a gente está brigando com Deus. Os caras estão cantando e orando. E os presos escutavam, testemunho. 26. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere. E logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. É o momento. Pronto.
Deus falou, agora é a hora dos caras vazar. Pega as coisas e vamos embora, vamos fugir daqui. 27. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então, ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que, pelo fato de aquilo que aconteceu, não foi culpa dele, mas os presos foram embora. Ele ia morrer. E naquele momento, como a gente vê em alguns países, né, os caras se matam, né, tem político que em países aí, principalmente no Oriente, o cara faz alguma coisa errada, dá alguma coisa errada na administração dele, ele se mata. Aqui, né, o cara mata o outro, né? Mas Paulo, 28, bradou em alta voz, dizendo: não te faças mal nenhum, porque todos estamos aqui. Ninguém tinha fugido. Olha que doideira. Então Deus está usando toda essa situação porque ali tem uma família que precisa de cuidado. Que família que era? Família do carcereiro. 29. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Queridos, aquele carcereiro sabia quem eram aqueles homens. Aquele carcereiro já tinha ouvido falar da mensagem que eles pregavam. O que eles falavam? Apertou o botão errado. Então, o fato de que naquele momento eles olham, está tudo destruído. Os caras estão parados, sentados, ninguém vai embora. O cara se encheu de temor. E naquele momento, então, ele falou: esses caras são honestos. Esses caras, o que eles pregam é verdadeiro. E ele já ouvia a mensagem da salvação. Por isso, então, não é que a Bíblia não vai entrar em detalhes, mas por suposição, ou por ser uma situação óbvia, naquele momento, então, e naquela necessidade dele, na necessidade da família dele, então ele declara: o que eu preciso para ser salvo? 31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quantas vezes você já não leu isso? Quantas vezes você já não falou isso? Quantas vezes você já não orou isso? O que é isso daí? É uma promessa condicional. Na Bíblia tem várias promessas condicionais, que é aquela promessa que Deus dá com uma condição. Qual é a promessa? Salvação da casa. E qual é a condição? Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Então, como nós podemos orar, como nós devemos orar na nossa casa? Senhor, eu creio no Senhor. A tua palavra diz que se eu crer no Senhor, será salvo eu e a minha casa. E a bênção do Senhor e a salvação, é isso que a palavra está dizendo, se estende para a nossa família e para os nossos. Aí nós vamos entrar na questão do livre-arbítrio, né, da escolha. Mas o que a palavra está dizendo, se pela fé nós declararmos e crermos, a nossa casa será salva. Então nós, como pilares da nossa casa, nós devemos declarar a salvação para os nossos filhos, mesmo que eles estejam afastados. Nós devemos declarar a salvação para aqueles que estão debaixo da nossa tutela. Isso é massagem no nosso coração. Isso é deleite, isso é satisfação, isso
uma sensação de que de fato tudo que eu estou fazendo para o meu filho, ele está reconhecendo. Então agora Deus não é como nós, né? Deus é um Pai amoroso, independente da gente elogiar Ele, adorar Ele vai continuar sendo Deus. Mas nós ficamos frustrados quando nossos filhos não nos adoram, né? Quando não declaram o amor deles para nós. E a outra coisa que a gente faz é abençoar. A gente vem para a igreja para abençoar. Mas na maioria das vezes nós não vemos com essa consciência. Eu venho para abençoar. Esse momento é o momento da gente orar. Ore com o teu irmão. Abençoa o teu irmão. Fala alguma coisa com o teu irmão. Até aí é fácil. Mas e quando a gente tem que terminar o culto, ir lá ajudar o irmão, levar o irmão para casa, ir lá em Carapicuíba, né? Levar o irmão, ir lá não sei aonde, ajudar, levar uma cesta básica, orar pelo irmão. Eu confesso, os irmãos, que quando eu recebi o recado hoje, fulano está precisando assim, de novo. Porque a gente tem essa tendência, né, de o incômodo, né? Mudar minha agenda, mudar meu percurso, desconforto, sair da rotina, para fazer algo para alguém que provavelmente não vai reconhecer aquilo que eu estou fazendo, porque um dia eu já fiz isso. Assim como foi, dois exemplos aqui, assim como foi com Pedro quando afundava em meio a uma tempestade, Deus o ajudou através do próprio Jesus. Jesus cuidava de Pedro, cuidava bastante. E esse momento, foi um momento assim didático, um momento que Pedro teve o auge da fé dele. Foi o momento que ele, 15 minutos de fama e 15 minutos de desgraça, né? Porque aí ele é mais conhecido como um cara que afundou. Pensa agora na tua cabeça rapidinho. Você já viu alguma imagem de Pedro andando sobre as águas? O que geralmente a gente vê? Põe lá no Google depois. Você põe Pedro e Jesus, milagre, vai ver. Você só vai ver ele afundando. É muito difícil. Por quê? Porque o que marca para a gente é o momento em que ele foi ajudado. Ou seja, o momento em que Jesus ajuda. O momento de fraqueza dele. Então, muitas vezes a gente vai ficar famoso pelo nosso momento de fraqueza. Eu fui marcado na minha infância por um cara que eu escutava muitas músicas dele. A gente tinha uns vinil de um pregador, cantor americano. Quem era, mãe? Jimmy Swaggart. Quantas vezes eu escutava? Tinha uma música dele. Spirit, Spirit, Spirit. Aí eu falava em inglês, mas não vou judiar vocês. Mas eu fico até emocionado, cara, sabe? De lembrar de Jimmy Swaggart. As pregações dele. Eu era menino, sabe? Eu via ele na televisão pregando, falando, né? Tinha tradução. Nossa, Rex Samber, né? Tantos caras assim que começou o Brasil, e graças a Deus com o Jaime Kemp, que aí começa com o Vencedores por Cristo, enfim. Bom, enfim, isso é outra coisa. Mas quando a gente fala hoje de Jimmy Swaggart, a gente lembra de que ele caiu com a secretária. Por tantas coisas que esse cara fez. Desbravou. E começou esse movimento, fez parte desse início desse movimento de pastores, né, na mídia, a palavra pregada através da adoração, a palavra pregada mesmo na Bíblia. Quantas coisas Jimmy Swaggart fez? Mas a gente lembra
no momento que ele caiu. A gente é assim. Mas a gente tem que vir para a igreja entendendo que tem pessoas que elas estão nessa condição. Ou pode ser a gente, que veio pedir ajuda. E muitas vezes é tão interessante, queridos, que tem vezes que a gente vem aqui na igreja pedir ajuda, e aí vem outro pedir ajuda para a gente. Aí no fundo você fala, meu Deus, não estou em condição. Mas é nesse momento que nós estamos fracos, é que nós somos fortes. É que Deus nos ajuda. Aí ele mostra e fala assim, você não é nada. Você só está ajudando porque eu te ajudo. Você só está estendendo a mão para ele porque eu estou aqui segurando a sua aqui do lado. Outro exemplo, eu já prego muito, eu gosto desse texto que está lá em Atos 3. Assim também como depois foi com o próprio Pedro, que juntamente com João, quando iam entrar na sinagoga, tiveram que ajudar o homem coxo. Interessante, né? Jesus segurando a mão de Pedro e trazendo ele agora para o momento de um novo momento da tua vida, de acreditar e confiar que Jesus estava com ele. Agora Pedro vai fazer a mesma coisa. Pedro, ele tem uma missão. Pedro, ele vai entrar na sinagoga e bater firme, né, no pessoal que estava ali, nos religiosos, nos fariseus, nos escribas, todos que estavam ali na sinagoga. Só que tem um homem coxo de nascença. Quando ele olha, vê aquele homem, ele olha para o senhor, para o coxo, e ele fala assim, fala para o coxo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, levanta e anda. Muitas pessoas, né, falam que esse é o milagre. Quando a gente até joga lá no Google, você vai ver muita pregação sobre o milagre do coxo andar. Mas uma vez eu escutei que o maior milagre não foi ele voltar a andar, mas foi ele ser incluído na família, no corpo. Foi quando eles pegaram esse homem e chegaram na igreja e falaram, está aqui, ó. E os caras, milagre e tal. Não. Ele já era para estar aqui. Ele faz parte de tudo isso. Então, porque senão, se eles entrassem, depois as pessoas ficassem sabendo, o coxo está andando, ia ter um monte de questionamento, ou mesmo ele ia continuar sendo coxo. Ele ia continuar sendo coxo. O coxo recebeu o milagre, mas agora Pedro e João estão dizendo, esse é corpo. Esse faz parte dessa igreja. Cuidado que ele teve com aquele coxo, o mesmo cuidado que Jesus teve com ele. No último final de semana, no final da pregação, eu terminei com essa frase aqui. A vida cristã precisa ser fundamentada no eu preciso de você. Vira para quem está do lado e fala assim, eu preciso de você. Eu preciso de você. Vira para quem está no fundo lá, eu preciso de você. E agora eu quero acrescentar que eu quero te ajudar quando você precisar. Eu quero te ajudar quando você precisar. Eu quero te ajudar quando você precisar. Estão entendendo? Eu quero te ajudar quando você precisar. Bom, você precisa de ajuda e eu estou disposto a te ajudar. Eu estou declarando que eu vou te ajudar. Bom, mas tem a contrapartida. Se você não quiser ajuda, arrogância, prepotência, orgulho, isso tem. Tem na igreja? Tem. Então, nós vamos falar agora outra frase. Estou disposto a receber a sua ajuda quando eu precisar. Estou disposto a receber a sua ajuda quando eu precisar. A
Amém? Amém? Aí assim a gente amarra o valente de vez. A gente não dá brecha. Eu estou disposto. Amém? Quem está escutando aí, quem não veio no culto, você tem que declarar isso. Tem que declarar isso. Estão entendendo? Uma coisa é eu estar disposto a te ajudar. E a outra coisa é você ser humilde o suficiente para reconhecer que você é um pecador miserável, que de você não tem nada, que esse carrão zero que você tem foi Deus que deu, essa casa bonita que você tem lá em Interlagos foi Deus que deu, aquele mezanino maravilhoso, aquele apartamento 0 quilômetro que a gente deu, foi Deus. Viu? Esse casalzinho aí, aquela casa maravilhosa lá em Altino, aquela banheira maravilhosa, aquele closet maravilhoso, foi Deus que deu, aquele apartamento lindo, com uma suíte que eu não acredito, que até um banheiro meu, Deus que deu, foi Deus que deu. A gente não pode perder, entender que Deus é que está no controle, Deus é que tem. E sei, eu estou brincando aqui, agora eu sei também que talvez uma pessoa pode estar escutando isso e não tem nada disso, não tem casa própria, não tem carro, mas Deus sabe de todas as coisas, e Deus está no controle, Deus está no controle. A gente não pode perder o foco e a visão, saber que independente daquilo que a gente tem, ou daquilo que a gente não tem, Deus continua sendo. Jesus não andou mais de 300 quilômetros do lugar que ele nasceu. Jesus não teve casa própria, Jesus não teve carro, não teve um jumentinho, Jesus não teve nada. Jesus, aos 30 anos, quando ele resolve começar o ministério dele, ele simplesmente sai da casa dele e começa a viver uma vida como missionário, dependendo dos outros. Eram pescadores, então dependiam do seu trabalho. Então, um pouco que a gente tem que sempre lembrar que foi Deus que deu. E o pouco que a gente tem, e que muitas vezes que a gente acha que é pouco, é muito para milhões de pessoas.